Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio, UFRN. Na aula de hoje iremos falar sobre resistores e a lei de Ohm. Nesse canal você encontra conteúdo aqui de circuitos elétricos, de instalações elétricas, de eletricidade aplicada, de eletricidade básica e assim por diante. Então, resistor é um componente passivo de dois terminais que é caracterizado pela sua resistência. Então, é um dispositivo que não armazena energia elétrica, ele na verdade dissipa energia elétrica em forma de calor, e a resistência elétrica de um elemento é a medida da dificuldade da passagem da corrente por esse elemento. Neste exemplo, nós temos aqui um condutor conectado a uma fonte de tensão. Veja que nós temos uma fonte de tensão aqui de 1,5 volts, a título de ilustração. É uma fonte DC, nós temos o terminal positivo e o terminal negativo da fonte de tensão conectado a um condutor, um material específico no qual se tem bastante elétrons livres em sua camada de valência. Eu quero dizer que em um condutor os elétrons eles são facilmente deslocados, então por meio de um campo elétrico, por exemplo. Então, ao conectar uma fonte de tensão, internamente aqui nós temos um campo elétrico que direciona os elétrons livres e os elétrons vão em direção ao polo positivo da fonte, cuja carga precisa de elétrons, ou seja, o terminal positivo da fonte tem deficiência de elétrons. Então, se um material condutor tem elétrons com deslocamento facilitado, então os elétrons eles vão se deslocar para o polo positivo. O polo negativo é o contrário, então nesse polo negativo temos aí muitos elétrons, temos cargas negativas em excesso. Então, à medida que cargas elétricas negativas chegam ao terminal positivo, elétrons são repelidos do terminal negativo. Com isso, nós temos aqui um deslocamento de carga. Em outras palavras, nós temos uma corrente elétrica. Nesse caso aqui, falando de uma forma ideal, o nosso material condutor, pela grande facilidade de circulação de elétrons, ele tem uma resistência muito próxima de zero. Idealmente falando, vamos considerar zero. Se a resistência é zero, teremos aqui uma corrente infinita. Trata-se de um curto-circuito nesse caso. Uma situação que vou falar em outras aulas. Então, nós temos aqui um curto-circuito. O nosso circuito é representado dessa forma. Lembrando que o sentido da corrente elétrica é contrário ao deslocamento dos elétrons. Então, os elétrons nesse circuito aqui, eles se deslocam para o polo positivo. Portanto, a corrente elétrica sai do polo positivo e vai em direção ao polo negativo da fonte. Temos agora um outro material, não é mais um condutor. É um material no qual se tem elétrons livres, ou seja, elétrons aqui podem se deslocar, mas parte dos elétrons não com tanta facilidade comparado a um condutor. Dessa forma, nós temos para a mesma fonte de tensão, nós temos um deslocamento bem menor de elétrons, mas ainda existem elétrons aqui sendo direcionados pelo campo elétrico no interior desse material, e teremos aqui uma corrente elétrica específica, I2. Então, esse material aqui ele é representado por uma resistência, R2. Então, cada material ele é representado por uma resistência específica, e como eu falei, mede aí o grau de dificuldade de passagem da corrente nesse material. Um outro caso extremo é um isolante. Um isolante ele é totalmente oposto de um material condutor ou semicondutor. Aqui, os elétrons são bastante difíceis de serem deslocados aqui por um campo elétrico. Claro que se o campo elétrico for mais intenso, a tendência é que alguns elétrons consigam se movimentar. Mas para esse nosso exemplo aqui, 1,5 volts, esse material aqui
ele é considerado isolante porque nenhum elétron está se deslocando. Então a corrente aqui é zero e 3 é igual a zero. Neste caso nós temos aqui uma resistência infinita, ou seja, em um isolante nós temos resistência infinita. Em um material condutor nós temos resistência zero. Outros materiais, resistência específica. Como a resistência aqui é infinita, no circuito elétrico, esse material é representado aqui por um circuito em aberto. Então você pode deixar aqui o circuito em aberto para indicar que a corrente é zero. Não teremos corrente aqui indo do polo positivo para o polo negativo da fonte. Com relação à lei de Ohm, existe uma relação bastante direta entre tensão e corrente em um resistor. Antes disso, nós temos aqui um circuito elétrico com uma tensão, uma fonte de tensão e um resistor. Veja que a corrente, uma corrente é conhecida aqui, a sua direção, então a corrente sai do terminal positivo para o terminal negativo. Então, antes de aplicar a lei de Ohm, é interessante você identificar aqui as polaridades da queda de tensão num resistor. Vamos lá. Quando uma corrente circula em um resistor, o primeiro terminal, como eu falei, o resistor tem dois terminais. O primeiro terminal no qual a corrente entra terá polaridade positiva de tensão, enquanto que o terminal de saída da corrente terá aqui um potencial negativo, ok? De maneira que a tensão no resistor vai ser V, nesse caso aqui, porque está em paralelo com a tensão de valor V, mas as polaridades aqui é facilmente indicado pelas correntes. E como seria a lei de Ohm? A lei de Ohm é que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Existem outras fórmulas que vocês devem recordar e podemos falar em próximos vídeos, no qual você tem a resistência em função de sua geometria e de sua composição interna. Por exemplo, a resistência é igual a ρ vezes L dividido por A, onde L é o comprimento, ok? A é a área da seção transversal e ρ é a resistividade do material, que muda de material para material. Também existe essa relação aí para o cálculo da resistência. Temos um outro exemplo aqui. Como dito antes, o terminal positivo da tensão é aquele no qual a corrente entra no resistor. Mas, se porventura você considerar o terminal positivo o contrário, isso não tem problema, mas muita atenção é necessária aqui. Por exemplo, eu estou dizendo que a tensão no resistor é VR, sendo o positivo na parte de baixo e o negativo na parte de cima. Isso pode ser feito, porém, ao aplicar a lei de Ohm, você vai ter que compensar isso daí, porque o natural é que o positivo seja na parte de cima, uma vez que a corrente está no sentido de cima para baixo no resistor. Então deve haver essa compensação e a resistência ela deve ser menos VR sobre I, que é igual a V sobre I. Ou seja, VR neste caso é igual a menos V. O efeito Joule, então resistores se opõem à circulação de corrente elétrica, portanto, energia elétrica é necessária para que a corrente passe pela resistência, sendo que essa energia é dissipada em forma de calor. Ou seja, como eu falei no início, o resistor ele não armazena energia elétrica. Na verdade, ele dissipa a energia elétrica em forma de calor. Isso é o efeito Joule. É muito comum resistores serem indicados aí por um código de cores. Por exemplo, nós temos aqui um resistor que só pelo código de cores já se sabe que ele é de 220 ohms. Ohms é a unidade de resistência. Então, nós temos aqui o primeiro dígito, nesse caso é vermelho, e vermelho representa o valor 2. O segundo dígito é vermelho, e vermelho representa o valor 2. No terceiro dígito, nós temos aqui um multiplicador. Marrom é um multiplicador vezes 10.
então teremos 220 ohms. E a precisão do resistor é indicado pela última faixa, que é a faixa de tolerância. Quando é ouro, quer dizer que esse valor é de 220 volts, mais ou menos 5%. Então, a precisão está diretamente relacionada aqui com essa última faixa. Temos aqui a tabela completa. Na primeira faixa, nós temos aqui as cores. A primeira faixa pode ser marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza ou branco. Cada um com seu valor específico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, respectivamente. A segunda faixa segue o mesmo padrão, só que temos a possibilidade do preto, que é um valor 0. Okay? A terceira faixa é o multiplicador. Quando é preto, você multiplica por 1. Por exemplo, se for marrom, preto e preto, teríamos o que? Marrom é 1, preto 0, vezes 1, teríamos 10 ohms. O marrom é vezes 10, o vermelho é vezes 100, o laranja é vezes 1000 e assim por diante. Tem faixas que você divide ao invés de multiplicar. Por exemplo, o violeta você divide por 10. O cinza você divide por 100. Temos também resistores com mais faixas. E aí a ideia é a mesma. Por exemplo, aqui nós temos 5 faixas. Então as 3 primeiras faixas indicam aqui os valores. O multiplicador vem na quarta faixa e a precisão na quinta faixa. A precisão ela segue aqui esses 4 valores, né? Prata, ouro, vermelho e marrom. Nós temos aqui alguns resistores com tamanhos diferenciados. Veja que esse resistor é menor do que esse, que por sua vez é menor do que esse. Porém, o tamanho não indica o valor da resistência. Nesse caso aqui, todos os resistores apresentam a mesma resistência, 220 kΩ. O tamanho do resistor está mais associado com a potência do resistor. Veja que o primeiro tem a potência de 0,25 watts, o segundo 0,5 watts, o terceiro 1 watt. E quando a potência é bastante elevada, é necessário aqui um dispositivo, um radiador, para que o efeito Joule seja minimizado, ou seja, é preciso dissipar esse calor. Então, aqui nós temos o resistor, a resistência aqui internamente, mas aqui externamente nós temos uma capa protetora da temperatura. Vai fazer com que esse resistor não esquente ao ponto de danificá-lo. Nós temos resistores variáveis, ou seja, você pode ajustar o valor do resistor. Por exemplo, aqui, geralmente eles têm 3 terminais e uma derivação central no qual você pode ajustar aqui o valor da resistência. Neste exemplo aqui fica mais evidente. Toda essa faixa preta é o valor total da resistência. Então, se você conectar esse resistor em um circuito usando os pontos A e C, veja que a corrente elétrica vai vir por A, vai passar apenas um pouco da faixa escura e vai retornar por C. Digamos 10%. Então, aqui nós temos 10% do valor da resistência. Se você usar C e B, por exemplo, vamos supor que a corrente venha por B, ela vai ultrapassar uma faixa mais longa aqui de resistência e quando chegar na derivação central, a corrente retorna aqui pelo C. Então, veja que essa resistência é bem mais elevada do que a resistência entre A e C. Digamos, poderia ser 90%. Caso entre A e C tenha 10%. Temos também reostatos, que são resistores variáveis, porém esses resistores são de potência. Eles são resistores grandes, uma potência bastante elevada, certo? E temos resistores variáveis em miniatura, são chamados de trim-pot. É um resistor variável usado normalmente para ajustes. De uma forma geral, o usuário de um determinado dispositivo não tem nem acesso a esse resistor variável, porque ele é usado apenas a nível de projeto, a nível de fabricação. Quando é ajustado antes da venda, não se deve mais alterar esse valor. Então, eles são escondidos no circuito, você geralmente não tem acesso a esse dispositivo, apenas os técnicos.
Temos também resistores que variam com a luz, ou seja, a resistência diminui com o aumento da intensidade luminosa. É muito usado em alarmes, por exemplo. Temos também termistores, que são resistores que variam de acordo com a temperatura. Ok? Em próximas aulas poderemos falar um pouco mais sobre esses dispositivos, esses resistores especiais. Bom, nessa aula introdutória sobre resistores, é isso, pessoal. Bom aqui ficar com vocês. Não esquece de se inscrever no canal. Também compartilha esse link, esse vídeo com os seus amigos. Então, amigos que estejam aí estudando eletricidade aplicada, eletricidade básica, circuitos elétricos, compartilha com eles. Não esquece do like, ok? Mais contato, você pode me seguir nas redes sociais e vocês terão aí muito acesso à informação. Até a próxima, pessoal.